Não vai ser aquele pós-jogo que a gente queria fazer, né? Todo mundo muito otimista antes dessa partida. A cada 10 palpites, 11 davam como certo a vitória do Mengão. A gente achava, eu mesmo falei que seria 3-0 e tal. Mas, de novo, o time irreconhecível. Irreconhecível. Um time displicente no primeiro tempo. A gente bateu um papo no papo do intervalo aqui. E depois, no segundo tempo, o time se desmantelou, se perdeu, perdidaço. Não tinha como ser diferente. O Atlético, que nem fez tanta força assim, acaba sendo com a vitória. E é claro, o Nazário vai comentar esse pós-jogo aqui conosco. Você que está assistindo aí, deixe seu like no vídeo antes de ir embora. Vamos subir esse pós-jogo, vamos trazer mais rubro-negros aqui para essa análise, ver o que está faltando, né? O que o Domenech deixou a desejar, foi questionado por alguns já nas redes sociais quanto às substituições que fez e tal. E a gente vai discutir isso no pós-jogo. E claro, se você não é inscrito ainda do Coluna do Fla, inscreva-se no canal. Hoje a gente lançou aqui o desafio de 10 novos membros, ia ter um sorteio de uma camisa. Não batemos os 10 ainda, estamos esperando. Se bater os 10, vai ter sorteio ainda no pós-jogo, tá? Novos membros. Clique aí em Seja Membro e venha pra cá. Poeta Túlio, vai ficar aí com a gente no pós-jogo também, né, Túlio? Vambora. Falar de Mengão, né? Mesmo nesses momentos aí, sempre é bom. É. Nazário tá de volta também. Nazário, você que estava acompanhando aí de fora, enquanto o Túlio toma água, o que você viu nesse segundo tempo? A gente falou do primeiro e tal, tava todo mundo... Pelas perdas de gol no primeiro tempo, parecia que o Flamengo no segundo ainda ia virar, né? Eu falei, não, vai meter 3-1 ali fácil, porque basta empurrar a bola para dentro. Mas no segundo tempo o time voltou todo destrambelhado, hein, Nazário? O time, a gente estava na expectativa do Flamengo voltar para o segundo tempo melhor, né? Voltar mais consciente, e o que a gente viu não foi isso. E aí, lembrando que o ano passado, nos 19 jogos do Campeonato Brasileiro que o Flamengo atuou no Maracanã, 2 empates e 17 vitórias. E pela primeira vez, desde então, a gente perdeu, né, tirando aquele Campeonato Carioca, que o time reserva perdeu de 1-0 para o Fluminense, a gente perdeu essa invencibilidade, mas isso não é o mais importante. O mais importante, na minha opinião, é que alguém possa falar para o Domi o seguinte, no momento que ele coloca mais atacante no time e, de repente, tira quem poderia pensar, que é o Gerson, e que estava jogando bem, não entendi. De repente, essa função ficou muito esvaziada, né? É uma função... Alguém precisava de alguém, por exemplo. Hoje seria um jogo para o Diego entrar e trabalhar essa bola no meio de campo. Porque não adianta você colocar um monte de atacante sem alguém tá ali no meio. Ele tirou a Arrascaeta. A Arrascaeta até que não estava indo muito bem, mas é um cara que é genial. Em um lance ele pode decidir o jogo. Em um lance ele pode colocar um atacante na cara do gol. A gente tem exemplo aí da final da Libertadores. A gente tem vários exemplos. Então, o Flamengo não jogou bem o segundo tempo. Cansou, na minha opinião, cansou. O Atlético está de parabéns. Jogou, foi muito intenso. Estava com mais vontade, estava marcando mais em cima. E o Flamengo sentiu, principalmente na mudança dessas peças, e não ficou. O meio-campo ali, a gente ficou vazio, a gente ficou sem um cérebro para poder trabalhar a bola ali e cadenciar, lançar ou chegar até na área. Quando o Gerson saiu, eu não entendi. Falei, ele tirou o Gerson? Não consegui entender. Esse é o problema de, por exemplo, o Domi pegar o Flamengo no primeiro jogo, no Maracanã, e com pouco tempo de treinamento. Isso teria o risco e tem o risco de acontecer, até porque ele não conhece o time profundamente, como, por exemplo, o São Paulo conhece o Santos. Então, isso é um fato que pesou muito no resultado de hoje. A falta de... Eu não vou dizer vontade, mas eu acho que o Flamengo hoje cansou. Teve um lance de nítido de uma bola que o Arão foi dar o combate no meio-campo, ele deu o combate e ficou no meio de campo. E aí eles tentaram um lançamento, mas o Rodrigo Caio cortou lá quase perto da intermediária defensiva. Então, o Flamengo sentiu fisicamente, na minha opinião. Túlio, já tem muita gente criticando o Domenech, né? É o primeiro jogo do cara ainda, tal. Eu entendo que, obviamente, a gente vai ter que esperar para ver o resultado do trabalho dele. Para mim, o trabalho que a gente está vendo hoje ainda é resultante do Jorge Jesus, porque
O jogador não muda a chave assim, né? 360 graus. Tá? O próprio Domenech falou que não ia fazer muita mudança no início. Mas uma coisa há de se criticar, talvez as escolhas de alterações do jogo dele hoje. Isso tem muita gente descendo a lenha aí, né? Eu concordo. Eu também, assim como o Nazário falou, eu não entendi, né, ele tirar o Gerson. O Gerson, ele não estava, né, numa atuação 100%, mas era um jogador que estava muito bem. Por exemplo, na minha avaliação, ele foi o destaque no primeiro tempo do Flamengo. E no segundo tempo estava até sendo o Arão, mas o Gerson também estava muito bem. E o Arrascaeta, assim, se eu sou o técnico, eu não tiraria ele de jogo nenhum, porque é um jogador que ele pode estar ali, aquele jeito dele e tal. Às vezes, e hoje ele estava bastante participativo. Hoje, o Everton Ribeiro hoje estava menos participativo do que o Arrascaeta. E eu não sei o quanto isso é ruim. E essas escolhas, realmente, eu não consegui entender. Das substituições, eu concordo. A do Everton Ribeiro não estava bem na partida. Né? Acho que desses jogadores da frente, do Gerson, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, foi o que menos apareceu. E como eu sempre gosto de dizer, ele é o motor do time, né? É o termômetro do time. Quando ele não está bem, é porque alguma coisa não está legal ali, alguma peça não está encaixando. Eu acho que ainda é cedo para se culpar o Domi, né? Vamos dizer assim, num todo. E, cara, o gol do Atlético foi um azar, sabe? Tanto do Felipe Luiz como do time. Se não tivesse aquele lance, assim, a galera fala, pô, qual foi o outro grande lance do Atlético? Talvez numa finalização, mas com defesas seguras do Diego Alves. Então, foi um jogo, eu nem falei isso durante a transmissão, mas parecia que, independente do que o Flamengo fizesse, a bola não entraria. Tava essa cara lá, o Maracanã, até com, não sei se é por causa do gramado, sei lá, tava um clima meio esquisito. A galera tá cheando aqui no chat, tá? Vou ler alguns comentários aqui para o pessoal participar. Enquanto isso, se você não clicou na live de hoje ainda, não curtir, clica aí, ó, ajuda a gente, dá um like, ajuda a subir o vídeo aqui, essa análise do pós-jogo, aparecer para outras pessoas também. A Vitória Letícia, Márcio Cláudio falou, não é nada, primeira rodada, início assim e tal. Eu também acho. Tem muita gente, tem muito anti, inclusive, no chat, xingando, comemorando e tal. O pessoal tá numa apreensão enorme, torcendo pro Flamengo tropeçar, e agora estão vibrando como se fosse o título, né? Ganhei o Flamengo na primeira rodada, troféu ganhei do Flamengo. Agora, posso fazer uma outra observação rapidinho? Antes de você passar por Nazário? Assim, a gente estava falando isso, eu acho que todo mundo estava debatendo de quanto se seria bom ou ruim a gente terminar o Campeonato Carioca, né? Algumas semanas atrás, ficar aí 2 semanas sem jogar, de quanto que isso seria bom, né? Você tá ali numa competição, aí você dá um sprint, para. Aí agora, vamos começar de novo, uma nova competição de 38 rodadas, e aí vai. As outras equipes, você pega o Atlético, as equipes paulistas, as outras equipes do Nordeste, estão tudo com campeonato, né, agora, recente, meio de semana. O Atlético jogou meio de semana, por exemplo, tá vindo, né, de mais jogos, e jogar é diferente de treinar. Então, talvez também, eu não sei até se o Nazário veio dessa forma, ou se alguém veio dessa forma, isso pode ter influenciado, né? O Flamengo terminou há mais de 2 semanas atrás a decisão do Campeonato Carioca e voltar agora aí no Campeonato Brasileiro depois de um longo período, né, de pausa. Influencia, Roberto Nazário? O Flamengo sentiu a falta de ritmo? Influencia porque essa observação do Túlio é muito pertinente pelo seguinte: o Flamengo parou, começou o campeonato estadual, recomeçou primeiro que todo mundo. E, consequentemente, quando acabou o Campeonato Carioca, continuou. Por exemplo, o Atlético vai decidir ainda semana que vem. O Paulista acabou ontem. O Gaúcho, a mesma coisa. Então, isso diz o seguinte, mostra o seguinte: qual é a radiografia que a gente vê nisso? O Atlético está explodindo no ritmo de jogo e o Flamengo não. O Flamengo retomou novamente. O Flamengo parou, ganhou o campeonato, teve uns 3 ou 4 dias de folga, começou a treinar. E quando você treina, não é a mesma coisa, não é o mesmo ritmo, não é a mesma pegada que jogo. Jogo é outra história. E eu citei um exemplo aí. O Arão perdeu uma bola no meio de campo, o time parou, e se não fosse o corte do Rodrigo Caio, a gente ia tomar o segundo gol, porque o ataque do Atlético Mineiro estava mais efetivo, ele estava com mais velocidade, ele estava mais intenso. E o detalhe também é que o Sampaoli, ele mesclou o time no meio do jogo. Ele começou com 3 zagueiros,
tirou, botou 2, e aí quando o Flamengo começa a encharcar o seu ataque com peças que são genuinamente ofensivas, ele vai e volta novamente para três zagueiros. Então, ele vai flutuando conforme a demanda que o jogo apresenta. Então, o Atlético não jogou mal, mas não jogou um futebol maravilhoso para ganhar. O Flamengo perdeu muito gol, sentiu sim o ritmo de jogo, sentiu nitidamente, dá para ver claramente, só você observar com atenção, que você vê que os jogadores não estavam com a mesma pegada, não estavam com o mesmo ritmo, e pecou na finalização. Aliado a tudo isso, o Domi hoje mexeu no time sem conhecimento de causa. Ele tirou, por exemplo, nós tínhamos ali o Arrascaeta, que não estava jogando mal, não estava brilhante do jeito que a gente está acostumado. E o Everton Ribeiro, que também estava abaixo do que a gente está acostumado. Dos dois, só pode tirar um. Você não pode tirar os dois caras que pensam no meio-campo. Aí ele colocou um monte de atacantes na frente, mas no meio não tinha ninguém. E aí, para acabar de arrematar, ele tira o Gerson. Tirou o Gerson, a gente ficou com um buraco gigantesco no meio e não tomamos gol, porque o Atlético não é isso tudo. Ele podia ter se aproveitado desse detalhe. Não conseguiu ganhar o jogo por mais gols. É claro, não podemos desprezar a vitória deles. Parabéns pela vitória. Mas não foi nada. E também é o seguinte, galera, não adianta, o cara mexeu mal, ele é horrível, é auxiliar. Não é nada disso, o cara chegou agora. Então, tudo, eu estava olhando para ele está no caderninho ali, falando com um, falando com o outro, e isso tem uma influência muito grande. Agora é voltar para o meio da semana, lembrando que os jogos vão ficar com um espaçamento menor, então precisa acertar. Alguém precisa chegar perto dele e falar, professor, olha só, se você tirar o Everton Ribeiro e tirar o Arrascaeta, a gente fica sem uma cabeça pensante no meio. O senhor, para acabar de arrebentar, o senhor tirou o Gerson. Então, a gente ficou ali, o Vitinho entrou, de repente, quando eu pensei que ele colocou o Vitinho, eu falei, bom, o Vitinho vai fazer esse papel no meio. Não, o Vitinho estava caído pela esquerda e o certo seria ele se aproximar do Arão para poder tentar trabalhar isso. Seria uma esperança, né, nessa mexida, mas não foi o que aconteceu. Mas calma, está começando agora, tem muita coisa pela frente, mexeu errado, tecnicamente o time não estava do jeito que deveria estar, sentiu fisicamente, e o resultado não foi como a gente estava aguardando. O Ricardo Zogby postou aqui no chat, era para ter aproveitado uma daquelas chances claríssimas do primeiro tempo e o jogo teria sido outra. Ficou claro que a falta de ritmo pesou. Meu Deus, o Bruno Henrique perdeu uma ali, impossível de perder. O Gabigol perdeu outra também, que ninguém acreditava. Como é que conseguiu perder aquilo? O Michael errou um passe também bobo pra caramba, que ele não costuma errar. O Gambas comentou, JJ transformou esses jogadores, agora vamos ver a verdadeira face deles. Vale a pena, escreveu. Desculpa, esfarrapado, o cara coloca 5 atacantes, desestabilizando o meio de campo, tudo no abafa. O Clécio achava que era pro Atlético tá cansado e não o contrário. O Mangá Collor tá criticando aqui Pedro, Michael e Léo Pereira. Sem Jesus não conseguimos, Fabrício Gamer. João Pedro Lopes, botaram um cara que tirou uma carta de condução há 2 dias para dirigir uma Ferrari. É claro que as críticas vão vir forte em cima do Domê, né? Que já era questionado por ter sido muito tempo auxiliar técnico, e não técnico, treinador, mas eu também acho que é meio precipitado falar do Domê. Agora tem que criticar o que ele errou, né, Heitor? Você falou aí sobre as alterações e tal, realmente parecia um pouco confuso ali, ele está chegando agora, não conhece ainda o elenco direito, mas acabou enchendo o time de atacantes, tirando os meios, e a gente sabe que essa história dificilmente dá certo, né? Eu acho que a proposta também, e que não é uma característica desse time, seria aquele, né, o chuveirinho na área, que depois chegou até um pouco a ocorrer no final. Eu não colocaria totalmente na conta dele essa derrota. Essa derrota tem uma série de fatores. O Nazário foi muito bem, até dentro dessa questão, né, do ritmo de jogo, do tempo parado, né? E aí entra também muita questão do planejamento, e lógico, a gente está num ano totalmente atípico, né? Num ano normal, a gente estaria aí com um calendário unificado, todo mundo, vamos dizer, entre aspas, no mesmo ritmo, né? Mas com pouca diferença.
não dessa forma, e até para o próprio Domi, né? O cara chega no clube em que, de qualquer forma, você está limitado, né? Uma forma de você trabalhar o futebol também, e tem isso. E aí o cara tá em período de adaptação ao país, período de adaptação ao clube. Eu ainda não vou condená-lo, assim como eu fiz com o JJ logo nas primeiras partidas. Não condenei, na verdade, dava aquelas cornetadas, mas, né, o jogo contra o Emelec, ele botou o Rafinha de ponta e tal. E o Domi não inventou muito, né, quando ele iniciou, né, a partida. Mas depois foi colocando muitos atacantes, dificilmente, né, isso dá certo. E também não estava naquele momento em que, olha, só tá dando o Flamengo está aqui buscando o resultado, tá sufocando o Atlético, não estava assim, né? O jogo estava muito equilibrado, né, um jogo muito pegado. O Sampaoli tá sabendo, né, tirar proveito dessa questão das 5 alterações, em termos de para poder mexer taticamente na equipe, tá sabendo trabalhar, e talvez o Domi ainda, né, não pegou isso, né? E não só dessa questão, não adianta você ter se me der uma Ferrari na mão e eu não souber dirigir, eu vou bater no poste, cara. Então, assim, não tem essa somente de ter Ferrari. E, como eu falei, pesquisando muito sobre o Domi, eu acho que ele tem cacife, tem capacidade de poder acertar as coisas, mas aí precisaria de tempo. E será que nós vamos ter essa paciência com um jogo a cada 48 horas? Tem tudo isso, né, que vai pesar também, até da decisão da torcida, né, de vamos abraçar o cara ou a gente quer o imediatismo. Tem isso também. Eu acho que a derrota de hoje, como o Nazário colocou também, tem gols, você também, Simon, tem gols que não se perde, tanto o Gabigol como o Bruno Henrique, muito preciosismo, não só na finalização, mas também nos passes, como o Nazário falou do Michael. Então, muitos erros de saída de bola, se vocês pegarem, apesar de que hoje eu achei a atuação muito melhor do que na final do Carioca, mas está errando muito mais a saída de bola, ou eu não sei se foi mais mérito do Atlético que subiu a linha de marcação. Aí fica até um debate, mas eu achei... sufocando, né? Esse Sim, é um fato. muita coisa. E o Flamengo errando demais, em sequência, né? Não conseguia sair com a bola. Eu vou pedir para vocês pensarem, Túlio e Nazário. Quem foi o bola cheia e o bola murcha? Quem é o destaque positivo e quem é o destaque negativo dessa partida? E enquanto isso, eu vou lembrar a galera que está assistindo aqui a deixar seu like, se inscrever no canal, né? A gente tem uma meta a ser batida. E vou ler alguns nomes da galera que está mandando mensagem, né? Os que eu consegui aqui. A Sara Turti falou: Domenech foi o menos culpado hoje. Coloca a derrota na conta do Gabriel e do Bruno Henrique. Wagner Guilherme, Wagner Lopes também. O Wagner Lopes falou: acho que ele temeu não ser visto como alguém que fez de tudo para vencer. Falando do Domenech, né? O Natan Medeiros, Arthur Santos, Damião Tutano, Anderson Carlos, John Ninja e Alpema. J. Silva, João Paixão, Ângelo da Silva, Thiago Cabral, a Sara, o Rafadon 720, Ailton Mineiro, falou culpa do ataque, Paula Marques. Sinceramente, o time no primeiro tempo não fez feio. Jogou até de forma razoável. Fez feio, ao meu ver, por ser displicente. Mas teve totais condições de sair aquele primeiro tempo com 2-1, 3-1, até 0, se não fosse... A infelicidade, aquele lance do Felipe Luiz ali, de meter aquela bola ridícula para dentro, a bola fácil e tal, é para acontecer 1 em 1 milhão, né? Aquilo ali, se o cara do Atlético chutar, cruzar mais algumas vezes, não repete nunca mais na vida. Então, foi uma infelicidade, foi um imprevisto, mas o Flamengo não quis fazer o gol. Me lembrou aquele jogo contra o Boa Vista no Carioca, que os caras chegavam na cara do gol e batia de qualquer jeito. Faz você, o Bruno Henrique ali. Então, o Flamengo foi displicente no primeiro tempo. Aí no segundo, o Domê se atrapalhou lá nas alterações e tal, e o time acabou também se perdendo, virou uma bagunça, ninguém sabia o que fazer, todo mundo errou. Bola cheia e bola murcha. Fala, Nazário, vamos começar com você. Quem foi o destaque positivo do jogo? Bola cheia para mim foi o Gerson, infelizmente saiu. Bola murcha, Léo Pereira. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte: o Flamengo, na minha visão, não jogou mal pra caramba. E, em função disso, não é que tenha perdido. Tomou um gol por uma infelicidade, muito bem falado, como você citou. Se cruzar 100 bolas daquela, o Felipe Luiz não vai botar mais nenhuma para dentro. Pegou mal, pegou errado na bola e acabou resvalando. O Flamengo teve 65% de posse de bola no jogo inteiro. No jogo inteiro. O Flamengo estava dominando as ações.
não estava conseguindo concluir a jogada. O Gabigol não estava numa noite inspirada. Bruno Henrique, a mesma coisa. O Everton Ribeiro, e quando o Everton Ribeiro não está bem no meio, o time sente isso na frente. O Arrascaeta perdeu 2 gols também que foram muito incomum ele perder. Um ele matou no peito, foi chutar, demorou. O Gabigol teve um gol que matou no peito, demorou, aí chegou o zagueiro e tirou. Então, o Flamengo, embora tenha perdido hoje, e se não faz aquele gol contra, ia ser 0-0 na pior das hipóteses. O Flamengo não jogou mal. O Flamengo jogou abaixo do que nós estamos acostumados. Pouca intensidade, sentiu o ritmo de jogo, perdeu muitos gols e a mexida, na minha opinião, foi mal colocada em função da falta de conhecimento do Domi no time do Flamengo. Ele colocou muitos atacantes e tirou o cérebro do time. Então, o time ficou um meio. O Atlético incomodou, dominou o meio-campo, mas mesmo assim não conseguiu. Gente, eu estou olhando aqui o score do jogo. O Flamengo tem 11 finalizações, o Atlético tem 4. O Flamengo, 65% de posse de bola. O Flamengo não teve nenhum contra-ataque, isso quer dizer que não estava sendo sufocado. 7 finalizações dentro da área. Então, isso reflete, os números não são ruins, mas o Flamengo não estava numa noite, numa tarde-noite inspirada. E aí aconteceu a infelicidade de tomar um gol e ele não conseguiu reverter. Todos os fatores levam para essa derrota precoce. O cara que chegou agora, como o Túlio muito bem falou, ele chegou agora. O cara chegou, a mala dele não está nem desarrumada ainda. O cara não conseguiu desfazer a mala. O cara está conhecendo, está se adaptando, está conhecendo o elenco, está vendo os caras jogarem em uma semana. Então, isso explica a mexida dele. Oi? Já meteram o hashtag fora Domenech no chat, cabe? Não, pelo amor de Deus, tem gente botando aí, o time fraco, elenco fraco, Pedro morto. Gente, pelo amor de Deus. Felipe Luiz não presta mais. Porra, o Felipe Luiz fez um lance na risca da lateral, que ele pegou a bola, dominou, driblou o primeiro, o segundo veio, ele tocou e deu para o meio. O Bruno Henrique estava errando demais, o Gabigol não estava numa noite inspirada, o meio-campo não estava conseguindo criar, consequentemente, o ataque não conseguiu finalizar como deveria. Foi só um jogo, cara, pelo amor de Deus. Não mete essa que o elenco é fraco, que está morto, que o Domi é horroroso. Não é assim não, gente. Calma aí, pô. Tem só 37 jogos pela frente, ou seja, o Flamengo ainda vai disputar 111 pontos. Dá para ser campeão ainda, Nazário? Pô, vou te falar. Escreve aí. Flamengo campeão de 2020. Escreve aí. Claro, exatamente. Lembrando que em 2019 o Flamengo tinha Abel Braga no início do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo assim, o time terminou o ano... Tomou de 3-0. 3-0 pro Bahia. Perdendo pro Bahia, né? Levou esse 3-0 e tal. Aí parecia que o mundo ia acabar. E a gente viu como terminou 2019. Então calma, galera, relaxa. O negócio está só começando. O Domenech não teve nem tempo de conversar direito com o jogador. Não tem nem uma semana de treinamento ainda. Então, tá arriscado ele não saber nem o nome de todo mundo ainda. Claro, não é assim, não. Vamos lá, relaxa. Talvez alguém falou assim, isso é antes, que fica escrevendo e tal. Exatamente, não tem motivo para desespero ainda não. Agora, claro, a gente está aqui para analisar os pontos positivos e negativos, né? E é o que a comissão técnica tem que fazer lá para corrigir, para que isso não se repita na próxima partida, né? Próxima partida, Atlético Goianiense tem que chegar atropelando. Poeta Túlio, bora mudar o nome desse negócio aqui? Em vez de bola cheia, bola murcha, a gente vai botar assim, o brabo da partida, que é o que o nosso Rafa Penido sempre grita quando sai o gol, né? O brabo tem nome. Sim. O brabo da partida, e aí o bola murcha pode ser o bola murcha mesmo. O brabo e o Nazário da partida. O brabo e a piada. Não, eu tenho uma outra sugestão. Pode ser o brabo da partida e a matada de testículo. O brabo e o Nazário da partida, Túlio. Fala aí. Então, vamos lá. O meu brabo da partida foi o Gerson, pelo conjunto da obra. E qual o nome agora do Bola Murcha, substituição? Não, pode ser o Bola Murcha mesmo, não vamos avacalhar com... Matada no ovo. Olha, Nazário, fase de risco aí e tal, tudo isso. Pelo gol que perdeu, eu vou colocar aqui o Bruno Henrique como Bola Murcha, que é um gol que não perde. Olha, é mais fácil o Gabigol perder um gol daquele que ele perdeu do que o Bruno Henrique, né? Tanto que é um jogador super decisivo.
Eu acho que hoje não era o nosso dia de alguma forma, né? Por N motivos. Agora também vale destacar aquele gramado do Maracanã para um time que joga com a bola no pé, como o Flamengo, com a posse de bola. A gente chegou a ter, num determinado momento no jogo, 70% da posse de bola. Aquilo prejudica bastante, né? Prejudica muito a equipe. Um dado interessante que eu li sobre o Domi, que ele é um cara que anota bastante, né? E quando ele foi o analista lá do Guardiola, quando ele foi até o segundo assistente, na verdade, ele era o cara que cuidava das equipes adversárias, um cara que buscava muito conhecimento. Então, eu não tenho dúvidas também de que ele deve estar olhando, né? Deve ter outras pessoas hoje trabalhando com ele que fazem, né, o que ele fazia, para corrigir, né, esses detalhes. São detalhes, né? Eu acho que ninguém desaprende, nenhuma equipe de futebol que está jogando aí há mais de um ano juntos, essa equipe está há mais de um ano jogando juntos, de repente um ou outro jogador que chegou depois e tal, mas está há bastante tempo jogando junto e eles vão desaprender da noite pro dia, não é possível. Ou o tempo que ficou parado por causa da pandemia, né? Tem a questão de treinamento, tem a questão de jogo, tem uma série de fatores que contribuem, né, para as atuações. Você se acha um cara otimista ou pessimista? Cara, eu geralmente eu sou pessimista, mas não... Mas, ó, então eu vou te dar uma dica. Quando você se achar pessimista, lembre do comentário do Henrique Bauenli aqui no chat. Ele falou assim: esse ano já era, não vamos ganhar mais nada. Esse técnico é um burro, parabéns ao Braz. Bruno Henrique quer vazar, deu pra ver nitidamente. Ano passado... Faz tempo que eu não vejo um comentário tão pessimista. Assim não. Tipo, eu que sou um cara... Né? Não, esse cara vai se matar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tô ficando Henrique, preocupado com ele. Henrique, calma, relaxa, respira fundo, vai tomar uma água, se não der, toma uma fluoxetina, porque não é pra tanto assim. Fala, tu. Não, ano passado aquele jogo, Flamengo e Emelec, 2-0 lá na casa dos caras. A gente vem pra cá tendo que ganhar por 2 gols de diferença. É muito mais trágico do que a gente tá vivendo agora, que é um início de trabalho em todo sentido, é o início de campeonato, é um início de trabalho, né? Então, foi um gol que... O Elias Dani está dizendo que quem fala fora alguma coisa é antes. É claro, cada um tem direito de se expressar, né? Pedir a saída de um dos outros. Mas eu acredito mesmo, até pelos comentários que a gente tinha aqui no chat, de torcedores durante a partida, que alguns ficam metendo essa pilha. Por quê? Para eles é bom que saia o Domenech Torrent do Flamengo, que saia o Bruno Henrique, que saia o Felipe Luiz, porque se aquece, né? Então o torcedor antes torce para isso. O rubro-negro não deve cair nessa pilha, né? Pelo amor de Deus, o negócio está começando agora. 37 jogos no Brasileirão pela frente, o Flamengo vai ganhar uns 30 desses, então relaxa. O cara, caiu numa pilha dessa aí, e nem momento, né, tipo assim, aí o cara fala assim, fora Felipe Luiz, fora Domi, baseado em quê? Baseado nessa partida, tipo, mas, né, e o contexto, e as coisas que, cara, eu acho que o Flamengo tem que tirar lições, né, disso, né, dessa partida de hoje, que, como eu falei, em vários momentos parecia que aquele dia que a bola não vai entrar por diversas situações, e eu acho que o Sampaoli conseguiu, não vou dizer dar um nó tático, mas o Sampaoli conseguiu usar a seu favor todos os aspectos que poderiam ser desfavoráveis a ele. O campo ruim, o gramado, né? A questão das próprias substituições que ele soube utilizar, entrou com 3 zagueiros, tira, depois volta, botou os jogadores que todo mundo teoricamente, e que deu a melhorada. Eu não achei, por exemplo, que o Marrone entrou tão ruim, entrou buscando o jogo. O Keno não, o Keno entrou com a ferramenta ligada, né? E também, né, até mesmo muitas faltas, né? O Atlético fez muitas faltas. Se você olhar o número de desarmes, por exemplo, o Atlético tem muito mais, mas é porque fica naquele rodíziozinho de bater nos jogadores do Flamengo. O Rafinha hoje foi uma grande vítima. O Gerson também foi muito castigado, bastante. E, como eu falei, na minha avaliação, um dos melhores jogadores, o melhor jogador hoje nesse jogo, infelizmente, de derrota, foi o Gerson, pelo contexto inteiro. O Arão, por 2 vezes, colocou o Gabigol na cara do gol. Na cara do gol. Sim, passe de camisa 10. Falou, toma aí, e bola longa. Então, assim, cara, o que acontece? Entendeu? Foi por falta de oportunidade? Não foi por falta de oportunidade. Se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol e o Gabigol a outra na enfiada do Arão, 2-1, cara.
Então, assim, o que a gente estaria discutindo agora? Então, assim, mas futebol é detalhe, né, cara? Então, Claro. assim, o Atlético foi lá, teve um detalhe a seu favor, e aí aconteceu o gol, que é o que conta. O Flamengo não teve. Mas se de repente aquela bola do Bruno Henrique e qualquer uma outra do Gabigol tivesse entrado, até a nossa análise, né, talvez seria diferente, e as pessoas também estariam comentando outras coisas, né, rumo ao octa patamar, como disse o Rafa, uma série de outras situações. Exatamente, é isso aí. O que esperar agora de Flamengo e Atlético Goianiense, que é um adversário teoricamente bem mais fraco, teoricamente, né? Futebol, a gente sempre fala em teoria, na prática às vezes as coisas se invertem. Para a próxima partida, Nazário, se você fosse Roberto Torren, o que você mudaria para o próximo jogo? Eu tenho o apelido de Torren, não sei como é que você sabia, não, mas a galera me chama de Torren. É o seguinte... Fala aí, Roberto Torresmo Nazário. O Torren, lá, o catalão, ele tem que ter em mente o seguinte: o time que entrou em campo, começando o jogo, é esse. As substituições que ele fez, ele errou no seguinte: ele tirou o cérebro do meio para poder... ele abriu mão do meio de campo e não poderia. E não sei qual foi a informação que ele teve, que isso acabou influenciando demais no jogo. A minha expectativa para o próximo jogo é uma vitória. O Flamengo certamente vai tomar esse jogo como uma grande lição, e aí eu acho que é o momento do elenco chegar, sentar com ele, conversar. Não fomos bem? Professor, não fomos bem, não conseguimos fazer o que estamos acostumados. Agora é o seguinte, a gente precisa melhorar, beleza, vamos acertar os detalhes. Agora, alguém tem que falar para ele, olha só, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, não podem sair os três ao mesmo tempo do time. Que tire um, que tire dois, vá lá, dependendo do que está acontecendo, do calor da partida. Mas tirar os três, a gente ficou com um buraco no meio. Então, baseado nisso, eu acho que tem que sentar, conversar, aparar as arestas. Não é final de mundo, não é nenhuma tragédia. É o primeiro jogo, ainda faltam 37. Então, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. O cara acabou de chegar. O cara chegou essa semana, gente, pelo amor de Deus. Então, é colocar a cabeça no lugar, olhar para frente. E é o seguinte, não adianta, o Flamengo vai ter um jogo ou outro que vai perder, cara. A gente tem 37 jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Uma hora ou outra vai bater cansaço, que também, na minha opinião, foi um dos fatores que determinaram a derrota do Flamengo hoje. Foi a falta, o último passe, o cansaço, a mexida e a falta de intensidade justamente implicado em função da falta de ritmo de jogo. Calma que vai dar. Próximo jogo o Mengão ganha, recupera e a gente vai assumir a ponta e vai que vai. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Henrique Baum. Agora eu falei que a gente ficou zoando ele, que ele falou nada presta, tudo acabou, não sei o quê. E eu li um comentário de um outro amigo aqui que falou, quando comenta fora alguma coisa, normalmente é antes. Não está dizendo que o Henrique Baum é antes, viu? Ele falou, depois explicou o porquê de ele estar chateado, falou que saiu da festa, Dia dos Pais com o filho dele, veio para cá para assistir o Flamengo só para passar raiva, não sei o quê. Henrique, a gente só quer que você lembre, assim como todos os outros, que está só começando. Esse time que ganhou tudo, que você viu de perto, né, não desmoronou, não acaba da noite para o dia. O time do Flamengo é o mesmo. Mudou o treinador, mas o time sabe como... Esse timaço do Flamengo, mesmo sem treinador, ainda seria favorito ao Campeonato Brasileiro. Então, relaxa, é o primeiro jogo. Ano passado o Flamengo também não ganhou o Campeonato Invicto, também perdeu o jogo. A gente está muito chateado, obviamente, porque queria ver o Flamengo vencendo os 38 jogos. A gente sabe que isso é utopia, praticamente, né? Isso não existe. O importante é, falhou? Beleza. O que a gente precisa corrigir para o próximo jogo? Vai lá e corrige. Se perder o segundo, aí começa a preocupar. O terceiro, aí não dá, né? Mas é só um jogo, então relaxa, que eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai virar essa mesa aí, até o final do campeonato vai ganhar com sobra de novo. Então, Henrique, relaxa, vai na calma aí, dá um beijo no filho hoje aí, e no próximo jogo eu tenho certeza que você vai estar comemorando a vitória do Mengão aqui com a gente. Túlio, e para você, qual é a receita para o jogo contra o Atlético Goianiense?
A receita contra o Atlético Paranaense é o Flamengo ser Flamengo. Goianiense, né? Goianiense, próximo. Ele não tem outro resultado que não seja vitória, é ir pra cima, é ser o Flamengo que tá todo mundo acostumado, que é o que marca a saída de bola do adversário, que marca a pressão, né, que sufoca, né, que propõe um jogo que vai pra cima, ofensivo. Esse é o Flamengo. E com o Bruno Henrique e Gabigol acertando, né? E trocando passes também, assistências, porque hoje esse preciosismo, essa coisa toda, fez com que o Flamengo perdesse 3 pontos. E contra o Atlético Goianiense não dá para pensar, como você falou, não é o fim do mundo, tá? Mas em termos de campeonato, é muito ruim pro Flamengo. De repente pode ser que faça falta lá na frente, mas também não é o fim do mundo. Essa coisa de, acabou tudo, trabalho, não sei o quê. E aquela questão, tudo é trabalho, né? Como eu falei, os últimos dias eu tenho passado pesquisando bastante sobre o Domi. É um cara que trabalha intensamente, não é tipo técnico preguiçoso, que não gosta da tática, aquele cara que só gosta do rachão. É um cara que estuda, é um cara que busca, né? E fez isso por onde passou, sendo auxiliar, sendo técnico. E eu não espero coisa diferente aqui no Flamengo. E geralmente quem trabalha alcança resultados, cara. Então, a gente também, aquilo que eu venho falando já há algum tempo também, né, na questão da escolha, né, porque, por exemplo, o Domi, apesar de ter todo esse trabalho com o Guardiola e tal, não tem um nome de alguns que foram especulados. E esses que foram especulados, cara, assim, tinham alguns que, como eu vou até usar aqui que é um pouco no meu bordão, eram piadas, né, cara, assim, deboche, assim, com a torcida e tal, porque era só pelo nome, todo mundo muito uriçado, muito, tal, sei o quê, papapá. Não, cara, a gente não precisa de alguém com nome. Se fosse trazer alguém com nome, a gente trazia o Zico, pô, Zico, senta aí no banco de reservas. Então, espero que o Domi trabalhe bastante e que esse trabalho alcance resultados. Mas eu acho que nesse primeiro momento, não precisa fazer mais nada, é ser Flamengo. Né? Lembra quando até o JJ entrou, falou assim, o jeito Flamengo de jogar, o jeito Flamengo de vencer, é isso, nada mais simples. Depois, mais pra frente, o Domi vai ali fazendo suas alterações, suas mudanças aos pouquinhos e vai dando cara ao seu time, mas basta ser Flamengo que a gente goleia aí o Atlético Goianiense tranquilamente. E um detalhe importante aqui, só para acrescentar, que o Flamengo teve 62% de posse de bola. E dos 527 passes, o Flamengo acertou 425, 81%. 527, ele acertou 425. Isso representa 81% dos passes que foram dados no jogo. Então, o Flamengo está jogando dentro da sua essência. Não teve uma tarde e noite tão boa quanto a gente está acostumado. Agora eu posso fazer uma pergunta, Nazário? Andou fazendo supletivo de matemática aí? Eu queria fazer uma pergunta pro Nazário. Túlio, você manda. Então, não, uma coisa que eu estranho hoje, e assim, em vários momentos eu consegui identificar aquela equipe que a gente, né, ficou acostumada, mas é na questão da saída de bola, que é uma coisa que eu já estava achando ruim na final do Carioca. O Flamengo errando demais na saída de bola, que era uma coisa que já acontecia com mais naturalidade ali, do Flamengo sair jogando e muitas vezes criar, né, as suas jogadas ofensivas ali, mas com muita tranquilidade. Agora é uma dificuldade hoje por vários momentos, e até pior do que com o Fluminense, que a gente não conseguia passar da nossa intermediária com a bola. Era toda hora a bola, voltava no Santos e vinha perigo pro nosso gol. O que tu acha que tá rolando aí, né? Eu acho que os times agora estão com uma seguinte ideia na cabeça. Tanto o Odair Helma quanto o Sampaoli colocaram na cabeça o seguinte: os caras, quando saem, porque hoje, antigamente no futebol, a gente tinha zagueiro, o cara estava lá para defender. Hoje nós temos os zagueiros que efetivamente participam da construção das jogadas. Mediante a esse panorama do Flamengo, que tem um elenco que é muito bom de bola, que tem habilidade, que sabe sair jogando com tranquilidade, cadenciando, tanto o Fluminense quanto o Atlético Mineiro hoje pressionaram o Flamengo. Eles pressionaram a saída de bola do Flamengo. E isso incomodou o Flamengo. O Flamengo não está acostumado a sair com a bola e a marcação alta em cima. E hoje o Atlético foi um exemplo disso.
o Atlético estava... Eu até pensei assim, pô, no segundo tempo, os caras... Eu até comentei com meu filho, no segundo tempo os caras vão abrir o bico, porque eles não vão conseguir manter essa marcação alta primeiro e segundo tempo. E não foi o que aconteceu. Os caras estavam com 3 zagueiros, passaram para 2, começaram a ganhar mais o meio-campo. Quando o Flamengo lotou de atacantes à frente, ele voltou para 3 zagueiros, ganhou o meio-campo e continuou pressionando o Flamengo. E essa pressão lá na frente, você vê que os caras, aquele Marquinho, aquele menino, o zagueiro, o lateral, o Arana, eles estavam pressionando, cara. Os laterais subiram e estavam pressionando o time do Flamengo. E isso fez com que o Flamengo, em alguns momentos, não conseguisse tocar a bola. Tanto é que a gente não viu hoje, por exemplo, uma participação mais efetiva do Arão. O Arão hoje estava sumido. O Gerson hoje aproveitou o espaço, começou a construir, estava chegando na frente, mas a gente não viu o Arão. O Arão, algumas vezes, displicente, perdeu uma bola lá que não era muito, não é costumeiro o Arão perder. O Arão estava abaixo do padrão, assim como grande parte do time estava abaixo do padrão que a gente está acostumado. Mas a marcação alta, isso acabou incomodando o Flamengo. Pelo menos essa foi a leitura que eu tive do time do Flamengo hoje, que se sentiu incomodado com essa marcação alta do Atlético Mineiro. Nazário, já deixou seu like no vídeo de hoje, na live aqui? Já 2 vezes. Mentira, que só dá para dar um like, mentira. Mas eu dou um like, saio, dou dislike, aí entro de novo, dou like. Dislike não, tá louco? É só like, não dá. Não, mas aí eu volto pro like de novo, só para dar uma moral, entendeu? Só para falar que eu marquei 2 vezes. Produção, derruba o Nazário aí, por favor. Não derruba não, que a galera me adora, pô. Não faz isso não, a Josi vai ficar triste. Vamos mandar um abraço então para a galera aqui que está acompanhando até agora o pós-jogo. O Flamengo perdeu, infelizmente, esse jogo de hoje, mas a gente sabe que até onde esse time pode chegar, né? Até onde pode chegar. E eu tenho certeza que o Flamengo vai terminar esse Brasileirão ainda muito, muito à frente dos seus adversários. Essa é a confiança do torcedor rubro-negro que até então acompanhou esse time dando show e não é agora que acabou. Vamos ler alguns comentários para a gente finalizar aqui. A Josiane Resistência, Mia, o Thiago Cabral, Vladimir Silva, James Léo Borges, membro do clube, tá aí também. Aristóteles Ferrão, a Princesa dos Bertes, falta do Marina Zaga. Tinha gente falando isso quando o Túlio falou sobre a saída de bola. Thiago Cabral também, Imoral, venho falando 1000 vezes. Essa opção de 5 substituições favorece o retranqueiro. Matheus Ferreira, saída de bola horrorosa. Luciano Evangelista, o Atlético pressionou, pois já conhecia essa fragilidade nossa, disse ele. João Pedro Lopes, o futebol posicional do Dome é contrário ao futebol de mobilidade do JJ. O primeiro tem como referência o espaço, o segundo a bola, não haverá continuidade. Luciano Henrique, membro do clube, também está aqui. O Flamengo não está conseguindo sair melhor com a bola porque falta o Mari, disse ele. Matheus Ferreira, Tom Gutenberg, Thalisson Leal, Thiago Cabral, Dengo, Mikle Lima, exatamente isso. Fala, Túlio, tá rindo aí por quê? Estávamos rindo aqui da produção, entendeu? Que a produção, pedi água para a produção me negou água. Disse, não, acabe aí o programa, não beba água ao vivo. Falei, cara, vou estar dando um exemplo pro planeta. Né? Então, é isso aí. Muito bem, não tome água agora. não beba água agora. A gente valeu, Poeta Túlio. Valeu, Roberto Nazário. Vamos liberar. Você não leu o comentário da Josiane por causa de quê? Qual foi o comentário da Josiane? Leia aí, por favor.